Bom dia, como estão? Bom, ontem a gente teve uma correção lindíssima no índice de quase 2.000 pontos, mas vamos olhar primeiro para o dólar para entender se ele chegou no seu alvo da correção de 61,8 da macro de ontem, daquela notícia do presidente Trump, né? Da taxação das exportações do Brasil, enfim, em 50%. No final do dia, eu até percebi que nós tínhamos uma estrutura padrão aqui que nós fazemos. É uma análise onde a gente tem um certo alinhamento, suporte e resistência. Se a gente fosse colocar um canal aqui, ó, nessa região triangulada do fechamento, ó, a gente alinha com esse topo aqui, então a gente cruza aqui, ó, as ondas, até que ele tenta fazer uma, ele não consegue, aí ele faz o topo do triângulo, volta pro início, faz mais uma, e aqui ele tenta fazer a terceira. O certo seria ele sair de dentro do... Ó, ele fecha bem em cima. Essa configuração, ela dá um alvo aqui pra cima nessa região aqui, tá? Do topo do caixão, esse tipo de configuração de 3 triângulos, ele vai dar um alvo aqui em cima, tá? Isso era uma das coisas que a gente tinha observado. Desse alinhamento. A questão é que a gente tinha, além desse alvo aqui pra cima, até se eu colocar uma linha reta, ela até foi, né? Ó. Do triângulo, né? Ó. Só que ele, como ele tinha esse topo do dia 12, que era uma resistência importante, ele acaba não indo lá, nessa região aqui, tá? Você configurou bem legal esse fechamento ontem, nessa estrutura em triangulação. Bom, o que a gente tem então hoje? O mercado abre ainda com um pulso comprador, então ele abre acima com gap de alta. A questão é que a partir do momento que ele fecha o gap, ele pode decidir seguir a tendência ou iniciar a correção, que também faz parte da tendência, porque o mercado é feito por impulsão e correção, e ele faz ali um pullback nos 50% no candle 1 e faz então a devolutiva do preço, mostrando a tendência vendedora, formando ali um belíssimo pivô de baixa com essa triangulação. Aqui na região dos 50%, primeiro candle, ó, e ele busca aqui o pivô de baixa. Então, vamos lá. Como que a gente analisa isso, além de olhar o preço em relação ao primeiro candle do dia? A gente vai olhar, ele parece um candle de reversão, né, pelo formato, pela forma, embora ele não tivesse a máxima violada, ele mostra uma reversão para venda mesmo. Então, o que a gente faz? Primeiro, qual era o alvo de 61,8? Então, eu vou pegar sempre da micro, né, a correção da mínima para a máxima. A mínima está nessa região aqui, para a máxima, tá? No dia 9. Então, o que eu observo? Que o mercado está na região de 61,8, entre ela e os 50, ó, o resto do dia, lateralizou. Então, ele bate, né? Ele bate, volta e fica ali, ainda inclusive. Então, ele pagou um alvo. Mas o segundo alvo seria o alvo do pivô, tá? Esse alvo do pivô, ele é entre 100, 1618 e 200 do dia. E ele não pagou nem o de 100 ainda, tá? Então, ele pode vir aqui no 61,8, que é onde eu coloquei
esse caixotezinho aqui roxo, que tá na região ali dos 5.500. Então, lembra que é um alvo, é uma dívida, tá? Ainda tá buscar. E ele pagou 2 alvos aqui na abertura, né? O topo e o alvo do 61 da correção. Depois que ele chega entre o 61 e o dólar, ele fica andando de lado. Então, como a gente já tem a tendência e nós já temos a frequência fechada, tá? A gente só vai jogar a frequência aqui, que era 38 pontos. Então, ele vende 38, quando ele alcançar, a gente compra, daí a gente calcula, quando ele alcança, a gente vende, calcula, quando a gente compra, a gente calcula também, ó. E ele pegou o último alvo de compra aqui nessa região, às 4 e pouco da tarde. Depois vendeu, mas não chegou a dar uma venda. Ó, deixa eu botar aqui mais uma. Essa venda aqui, ela ainda vai com divergência, né? Ó, aqui ele fechou. Tá? Isso aí. Aí ele fechou a última barra. Então, ele pagou 1, 2, 3, 4, 5 barras de 30 pontos aqui, 30 e poucos pontos, tá? É bastante. O dólar pagou muito bem ontem. Fora que ele estava na tendência de venda e foi no alvo. Então, isso já conta bastante. Agora, ele precisa sair dessa região que ele tá. Por quê? Olha que interessante. Ele tem a VWAP do dia anterior acima dele. Ele tá entre a VWAP e o ajuste, o que é ruim. O ajuste tá aqui, ó. A gente precisa sair desse caixote agora. A questão é que ele tem dívidas para baixo. Então, o dólar está numa região em que ele tem dívidas para cima e abaixo. E ele precisa decidir a região que ele vai fazer a pesca, vamos dizer assim, da liquidez, enfim. Deixa eu só colocar aqui o nosso Matrix para ver que o preço vai estar trabalhando nessa região aqui na abertura. Tá. Se tiver divergência de IFR, a gente olha também para entender. Tá. Agora, a gente precisa só cuidar. O primeiro candle do dia, qual que é a sua... desse primeiro candle do dia, a sua posição. Por quê? Eu falei, agora a gente tá no momento em que ele pode andar de lado um pouco. Porque tem que definir se ele vai voltar para a tendência de alta ou se ele vai lateralizar para romper os fundos e voltar para a primária, que era de venda. O que eu acredito que pode ser que ele faça uma venda ainda, porque ele tem gap para fechar aqui embaixo, e tem alguns alvos aqui embaixo. Mas o dólar é isso. Como que eu vou trabalhar o dólar hoje? Observa a abertura em relação a 50% do dia anterior. Observa também os alvos que ele está indo e os pivôs, que pivô ele está fazendo. Isso vai ajudar bastante vocês. Já o mini índice, ó, o índice ele tá aqui nesse fechamento, dentro de um caixotezinho, pela mesma situação, ó. Ele precisa sair desse caixote azul, tá? Para ele poder andar um pouco mais. Então, tende ele a abrir aqui no preço. Ele tem alvos aqui, que é a VWAP do dia anterior. E aí tem outros alvos ali para cima. Então, como liquidez, etc. Então, o índice realmente também está na mesma situação. Por quê? Porque ele fez a correção que a gente falou, né? Qual que é a correção? Quem que lembra? 618 de compra, depois de toda aquela vendaça que o mercado fez ontem, né? Então, ele tem uma estrutura também aqui, interessante, essa estrutura triangulada, depois ele perde ela, faz um fundo bem bonito e vira comprador. Essa compra, apesar de parecer tão feio, na presença do vendedor forte ainda, é uma compra que pagou R$2.000, aliás, R$2.000, 2.000 pontos, porque ela começa aqui, termina aqui, nessa região, ó. Deu 2.096, 2.000 e poucos pontos, com
contrato, né? Então, se você tivesse comprado a abertura e tivesse levado o trade até o final do dia, teria dado bom. Outra coisa também, a gente vê um V invertido. Pode ser o alvo da compra. Joga máxima, mínima, seca e solta. Mesma coisa, ele tem o alvo de 100% ou um 618. Ele quase foi no 618, ele ainda tem essa região aqui, que coincide com o topo do nosso caixote. Então, ele pode vir aqui no topo, deixar o pavio e reverter a mão para a venda, por exemplo, tá? Então, tudo leva aqui que o preço pode abrir no preço, talvez até um pouco abaixo, em região, nessa região aqui da VWAP do dia anterior, já abrir aqui no alvo e subir, ou ao contrário, né? Abrir no alvo de liquidez e descer. Aí temos essa leve tendência agora, né? Eu acredito que ele vai fazer, inclusive, esse W aqui no fundo, mas é uma proposição. A gente não tem certeza, só probabilidades, tá? Então, a gente tem que eliminar todos os filtros e ser mais coerente possível. A questão é que ele tem ajuste e VWAP e precisa desprender dessa região para a gente ter um trade melhor. Como que eu faço isso? Observo primeiro que ano do dia, onde é que ele tá, como que ele vai abrir, marco 50% dele, né? Eu vou observar ali qual que é o pivô que meu mercado tá fazendo. Ou ele tá fazendo um pivô de alta, ó, que vai vir fazer pullback aqui e vai voltar a subir, ou ele tá fazendo o contrário. Ele vai começar a cair, perdendo cada vez mais os fundos, até chegar um momento que ele faz um respiro, ó. E aí ele pode fazer aquela estrutura em M, por exemplo, e derreter, tá? Então é assim que a gente vai fazendo os trades. Claro, tem muito mais técnica que é passado na mentoria, não é só isso que a gente olha bandas, a gente olha canais, a gente olha outras coisas que são importantes, né? Mas o que vocês têm aqui vai ser essencial para vocês já conseguirem um bom resultado. Pode ser que ele siga vendedor? Pode ser. Então ele vai estourar, vai pegar liquidez de cima e vai virar a mão para venda. Se perder o primeiro candle, se o primeiro candle for de inversão, facilita muito mais essa venda, tá bom? Então, muita atenção, hoje é sexta-feira, hoje à tarde não tem notícia, não tem nada relevante no mercado financeiro, é uma notícia que vai movimentar. Então, na sexta-feira, faz o trade de abertura, bateu meta, tchau, pessoal, tchau. Vamos deixar para fazer na semana que vem, capitalizar mais. Não se coloque em risco, não vale a pena. Tá bom? Sucesso a todos, até mais.